Muito boa noite, sejam bem-vindos ao segundo dia do nosso webinário de Strive Odonto. E o tema de hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bem peculiar para muitas empresas, para muitas clínicas e consultórios, que deixa uma certa pulguinha na orelha. Ou seja, é possível gerar resultado com baixo investimento? É possível gerar resultado sem precisar investir em tráfego pago? É possível... Vamos lá, isso aqui é importantíssimo. Vocês acreditam que é possível atingir um faturamento de R$100 mil sem investir um centavo em tráfego pago? Deixa eu ver aqui pelo chat. Eu acho que começar com uma polêmica é sempre bom, né? Qual o feedback de vocês sobre isso? O que vocês acham? Dá para gerar esse resultado dos famosos 100K de faturamento sem investir um centavo no tráfego pago? Coloca aqui no chat o que vocês acham sobre isso. Quem acha que sim, quem acha que não? Vamos lá, vocês acreditam que sim, é possível? Difícil, Felipe colocou, difícil, mas até que dá. Ok, Bruna, creio que sim. Mais alguém é do time do sim? Ou alguém, André, você está viajando, eu acho que eu vou até ir embora depois dessa aí que se deu, foi uma cartada errada. Não vou querer ouvir esse papo não, que sem dúvida alguma vai vir alguma ladainha. Quero ver alguém que conseguiu atingir 100K de faturamento sem fazer tráfego pago. Bom, perfeito. Então, o nosso tema de ontem, né? Então, só relembrando aqui, só recapitulando, o Strive Odonto é uma sequência de 3 dias de live, e os temas que nós vamos conversar nessa dinâmica, começando pelo dia de ontem, foi sobre como construir um time batedor de metas. O replay da live está disponível por 24 horas lá no grupo de acesso de vocês. Hoje nós vamos falar sobre a metodologia de caixa rápido de superdoutores, que é exatamente mostrar para você quais são os bastidores e como gerar não só um resultado de 100 mil, mas como você pode, de fato, extrair mais do público que você já tem, da base de contatos que você já tem hoje. E amanhã nós entraremos em como clínicas faturam acima de 200 mil todos os meses, tá? Então, o que acontece nos bastidores dessas clínicas? Mas, como nós não estamos aqui somente para prometer, sim para mostrar, tá? Queria compartilhar com vocês o caso do Dr. Giovanni, que sim, é possível você atingir um resultado expressivo trabalhando apenas o seu público interno. Vamos lá. Que começou a mentoria com o Rafa, fizemos alinhamento com a metodologia, que deu muito certo, não foi tão complicado, né, Rafa? Precisei ter foco e dedicação, isso não adianta, tem que ter, senão não sai, mas graças a Deus deu tudo certo. Não fiz um tráfego pago, tá? O ano inteiro de 2022, conseguimos bater 100K 2 vezes, sem tráfego pago, só com relacionamento. Esse foi um trabalho que a gente fez, ficou bem legal, né, com o Rafa. A gente foi fazendo todo o script, fomos fazendo tudo certinho. Muito mais tempo fora do mocho, que isso aí é uma alegria. Ou seja, sim, dá para atingir um resultado de faturamento não só de 100K, né, ou até mesmo outros valores, trabalhando somente o seu público interno. Mas dá para fazer isso todo mês? Dá para fazer isso de forma constante, consistente? Também, mas você pode acabar criando um vício dentro da sua base de contatos. Isso não é legal, tá? Essa metodologia do caixa rápido é para você que hoje tem um banco de dados de contatos parados aí na sua clínica e você automaticamente não sabe como gerir isso, não sabe como extrair mais resultado dessa galera. E o que a gente quer mostrar para vocês dentro disso é que tudo começa com o acompanhamento das jornadas de compra do nosso cliente. Ou seja, dentro aqui do nosso suporte, a gente acompanha cada etapa desse processo, validando e principalmente metrificando tudo o que acontece. Na live de ontem eu falei sobre o que não pode ser medido, automaticamente a gente fica tomando decisões de forma empírica. Então, usando o marketing de esperança. Eu acredito que isso vai funcionar, se funciona para o meu colega, vai funcionar para mim. Estou fazendo a mesma estratégia da agência que o meu colega faz e eu não consigo ter resultado. Então, o que está acontecendo? Então, por mais que seja difícil ouvir isso, não existe uma fórmula mágica, nem muito menos uma receita de bolo pronta que vai fazer a sua clínica decolar, que vai fazer você ter sucesso em 2025. Então, basicamente, a gente primeiro tem que olhar para a nossa casa, primeiro tem que olhar para os nossos números, para os nossos indicadores e aquilo que a gente tem já como base e fazer o melhor que a gente pode com isso. Então, essa manobra do caixa rápido nada mais é do que a gente chama na metodologia de MVP, que é o menor viável processo. E sim, hoje a gente já vai sair daqui com um direcionamento que você possa aplicar na prática na sua clínica já a partir de amanhã, para que você consiga ver os resultados ao longo da semana. Mas quando a gente fala de jornada de compra, então todo esse resultado, tá, que vocês viram através do vídeo do Dr. Giovanni, ele foi oriundo de um banco de dados extenso que ele já tinha, que automaticamente estava parado. Como vocês podem ver aqui, ó, uma mala inteira, tem mais de 2.000 prontuários aqui, que ele simplesmente coletou, zerou todas as gavetas, todos os armários, levou isso para casa, envolveu o time dele, que nesse caso era a própria família, para poder segmentar esses clientes, segmentar essas listas. Vou falar um pouquinho sobre essas listas mais à frente, para que a gente pudesse fazer a ativação desse recall, né, que é o retorno desses clientes que já passaram pela clínica. Então pense o seguinte, para você que tem uma clínica, um consultório há 5, 10, 15, 20, 25 anos, como era o caso do Dr. Giovanni, é como se vocês hoje estivessem sentados em uma mina de ouro. Só que a maneira como vocês estão gerindo isso hoje gera muito esforço e pouco resultado, que pode até mesmo ocasionar certa frustração, do tipo, poxa, a odontologia está saturada, isso não funciona para mim, já tentei de tudo e não consigo ter resultado. Então, é o momento da gente parar e analisar que sim,
dá para ter uma odontologia criativa, humanizada, com tempo de qualidade e de forma ética. E tudo começa dentro do que você já tem hoje de estrutura, tá? Se você está começando a sua jornada ainda dentro do empreendedorismo, sem dúvida alguma que você não tem esse nível de fichas, não tem esse volume de prontuários, e é claro que tudo que a gente vai falar aqui pode se tornar um pouco diferente para você na aplicação prática, tá? Por conta de volume. Mas, levando em consideração que grande parte do nosso público participante aqui dos nossos eventos já tem um modelo de negócio definido, é importante que a gente avalie tudo isso sim. E falando sobre a jornada de compra, que é o próximo tópico do que eu tinha selecionado aqui, é importante a gente observar o seguinte, tá? A jornada de compra do cliente, a gente define ela em 7 passos. E o principal fator que é responsável por essa frustração, muitas das vezes com o marketing, ou com o comercial, ou até mesmo com o alinhamento, de acordo com as expectativas da empresa, é que a gente não tem um controle de cada uma dessas etapas. Automaticamente, a gente fica sempre gerando aquele jogo de empurra-empurra. Então, o marketing diz que é responsabilidade do comercial, o comercial diz que é responsabilidade do marketing, e no final das contas, você quem está no centro de tudo, e o financeiro arcando com toda essa bagunça. Então, o que eu quero dizer? A jornada de compra do cliente, quando você domina a jornada de compra do cliente, automaticamente a gente consegue gerar previsibilidade de acordo com as etapas que a gente tem pré-estabelecidas. Por exemplo, aqui a gente define como etapa número 1, que é a promoção, etapa número 2, conexão, etapa número 3, atendimento, etapa número 4, upgrade de venda, etapa número 5, fidelização, etapa número 6, relacionamento, e etapa número 7, indicação. Então, a gente sabe que hoje, grande parte, né, dos modelos de negócio ainda sobrevive muito bem somente com indicações. As indicações chegam a representar em torno de 60%, 70%, em alguns casos até 80% do próprio resultado da empresa. Ou seja, isso significa que a gente sabe que vender mais para quem já está comprando, ou para quem já é nosso cliente, sem dúvida alguma, tem uma jornada muito mais curta nessa segunda compra do que quando você aplica isso num funil de marketing, por exemplo, que o tempo de compra é um pouco maior. Só que analisar as etapas da jornada de compra nesse sentido, nada mais é do que a gente levantar esses números e fazer essas parciais. Ontem a gente falou um pouco sobre questões de parcial semanal, parcial mensal, para que a gente consiga ter um resultado diferente. Dentro desse cenário, eu vou compartilhar com vocês aqui o que significa cada uma dessas etapas, mas eu quero que vocês já façam uma anotação, principalmente de identificar em qual das etapas hoje que vocês têm tido maior taxa de perda, tá? Depois da gente entender cada uma delas. Então, em cima disso, isso aqui é um dado estatístico, tá? A probabilidade de uma venda nova, né, ela tem uma perspectiva de 5 a 20%, enquanto a probabilidade de uma venda para um cliente existente, ela vai de 60 a 70%, ou seja, aqui a gente tem menos esforço e mais resultado, aqui a gente tem muito esforço, não só de energia, tempo, mas principalmente de recurso, porque talvez hoje você não esteja nesse nível de estar jogando um jogo do marketing, onde você tem que fazer investimentos e existe um período gradativo, né, para que as campanhas atinjam a sua etapa de validação, certo? Então, dentro da jornada de compra do cliente, a etapa número 1, que é a etapa de promoção, a etapa de embalde marketing, a gente tem os clientes em busca de um tratamento, em busca de um procedimento, em busca de resolver até mesmo um problema ali que eles estejam enfrentando, tá? Então, nesse caso, a gente utiliza ferramentas de marketing tanto de forma orgânica, tá? Como o Google Meu Negócio, por exemplo, como também com ferramentas de tráfego pago, utilizando o Facebook, Instagram, adicionando, né, realizando campanhas, investindo em anúncios. Então, aqui eu coloco uma atração um pouco maior. Então, a fonte de entrada que gera as oportunidades do seu funil, ela precisa ser mensurada e dividida para que lá no final do mês eu consiga ter um diagnóstico preciso de como os meus clientes chegam até mim e, principalmente, se é uma fonte orgânica, vale a pena você dar mais atenção para aquilo, principalmente se for origem de Google, tá? Então, manter a sua ficha atualizada, manter os clientes gerando engajamento, comentando e, principalmente, atualizando as suas postagens. Se for origem de uma fonte paga, é interessante que você olhe qual é a campanha campeã, que gera mais resultado, que traz maior volume de leads qualificados, que gera maior volume de agendamentos, comparecimentos e vendas. Ok? Tem alguém pedindo o link aqui, vamos lá, deixa eu ver. Aqui. Só um segundo, pessoal. Uma pessoa perdida aqui. Opa, mais uma perdida também. Acho que agora foi. Perfeito. Então, dentro desse cenário, quando a gente consegue observar qual é a origem que está trazendo mais resultado, automaticamente eu vou aumentar o meu investimento de tempo, de recurso e principalmente de atenção, tá? E vocês vão notar que não existe um comportamento padrão, ou seja, não é sempre todos os meses que a mesma fonte traz mais resultado. Então, com isso, você já consegue montar as suas estratégias com maior previsibilidade. Beleza? A etapa número 2, aqui a gente precisa esticar um pouco mais esse slide. E como a gente fala de conexão, é onde começa, de fato, toda a jornada de tratamento dentro do nosso atendimento. Pense o seguinte, tá? Hoje, a barreira competitiva do tráfego pago, você consegue fazer anúncios com R$5 por dia. Então, muitas empresas estão investindo nesse universo, estão se aventurando, e o nosso cliente hoje, ele não tem mais o mesmo nível de consciência que era 5 anos atrás, onde a cada campanha que você subia, você já conseguia ter resultados rápidos, porque eram poucos anunciantes, e os clientes não estavam acostumados com tamanha
com o tamanho e volume de tantas ofertas. Então, hoje, essa disputa, né, que a gente chama, esse praticamente leilão de procedimentos, acontece de maneira tão competitiva que esse mesmo cliente que conversa com você, bem natural que ele também esteja conversando com outras 2, 3 clínicas. Agora, o que vai diferenciar o nosso atendimento? O que vai mostrar, de fato, que o nosso posicionamento é diferente das outras empresas? O que vai gerar nesse cliente o nível de consciência ao qual ele entenda que nós somos a melhor opção para resolver esse problema que ele está buscando hoje? Isso começa no primeiro atendimento, gerando conexão, e a parte de triagem é o grande desafio das equipes comerciais. Grande parte dos suportes individuais que eu faço, quando a gente para avaliar o início da conversa, automaticamente a gente tem dentro do nosso setor comercial, quando existe um processo alinhado e definido, uma característica de tiragem de pedido. É como se o seu comercial estivesse ali, o lead vai entrar, vai enviar uma mensagem, e ele fosse tirar o pedido desse cliente, ou seja, fosse simplesmente, de maneira rápida e objetiva, fazer um agendamento. Então, no nosso atendimento, a gente percebe que a gente está lidando com outras pessoas, e essas pessoas têm seus desafios, têm suas dores, têm suas questões para serem resolvidas. Automaticamente, a conexão, o ponto de partida que a gente tem, para quem utiliza, por exemplo, vou dar um exemplo de tráfego pago. Para quem utiliza campanhas de tráfego pago, é interessante pedir à agência que identifique, através do procedimento, já na própria mensagem que vai chegar no nosso WhatsApp. Por exemplo, olá, gostaria de agendar uma consulta sobre implantes dentários. Olá, tenho interesse e gostaria de mais informações sobre tratamento XPTO. Isso faz com que o comercial já consiga gerar esse primeiro ponto de conexão com base nesse tipo de interesse. Ou seja, nós precisamos treinar o nosso time, não para que eles tenham um conhecimento técnico das especialidades, mas para que eles tenham um entendimento claro, na ponta da língua, sobre todos os benefícios que o nosso tratamento gera na vida do cliente. Fez sentido isso aqui para vocês? Nossa equipe não tem a obrigação de saber os termos técnicos do tratamento, mas ela tem obrigação de ser perita em todos os benefícios que o tratamento vai gerar na vida do cliente. São coisas totalmente diferentes, tá? Naturalmente, a gente observa que quando a gente segue por uma linha de benefícios, a gente consegue gerar mais conexão. E quando a gente segue por uma linha de contraste negativo, ou seja, a gente domina tanto a parte de benefícios, mas também a parte das consequências de não iniciar o atendimento, de não realizar o agendamento, ou principalmente da procrastinação, que é hoje o maior vilão de todos os clientes, né? Grande parte dos nossos pacientes tem a procrastinação como inimigo, e o que isso pode causar dentro de um período de 6, 1 ano, 2 anos, ou até mesmo 5 anos, porque onde as pessoas têm um gap maior e essas consequências podem gerar um problema ainda maior. Então, são duas linhas estratégicas que a gente segue no atendimento e que a gente já metrificou isso e percebe que gera um resultado e um impacto totalmente diferente. Beleza? Deixa eu só ver aqui pelo chat se todo mundo conseguiu entrar. O Seguinho ficou para trás. Ótimo. Então, todo mundo conseguiu entrar. Então, a parte de conexão nada mais é da qualificação, triagem desse atendimento. Ontem nós falamos sobre qualificação de leads, então isso é importante reforçar. O lead qualificado, hoje, só para eu pegar se estava todo mundo aqui ontem, se tem gente nova, eu já vi pelos nomes que tem gente nova. Para vocês, tá? O que seria um lead desqualificado? Vou dar um exemplo. O cliente que entra no WhatsApp e pergunta sobre valores, ele é um lead desqualificado ou ele é um lead qualificado? O que vocês acham? Isaac desqualificado, mas alguém discorda do Isaac? O lead entrou, clicou nessa campanha e ele quer saber sobre valores. Ele é um lead desqualificado? O que vocês acham? Vamos interagir, galera. Isso é importante, hein? Porque aí a aula ganha vida. Flávia também acha que é desqualificado. Mais alguém? Vamos lá. É importante soltar essas polêmicas ao longo da live aqui pra gente ir trocando. Isso aqui é bom. Deixa eu ver se mais alguém vai se aventurar a dar o seu feedback. Deixa eu ver, tem mais um aqui. Vão aonde é mais barato. Gustavo colocou não. A famosa pesquisa de preço apenas, tá? Então, pessoal, pensem o seguinte. Imaginem que o tráfego pago, a gente precisa mensurar a qualificação dos contatos de acordo com o interesse, e não com a narrativa, e não com o nível de consciência do cliente. Vamos lá. Se o cliente é impactado pelo seu anúncio, ele clica, ele pergunta sobre valores, e ele é da região próxima ao seu atendimento, ele é um lead qualificado. Ele pode não ter um nível de consciência sobre a solução e sobre os benefícios, mas o fato dele demonstrar interesse e querer saber os valores, ele é qualificado. Pensem em vocês como compradores e consumidores. Quem nunca entrou em uma loja ou foi contratar um serviço e perguntou sobre os valores? Isso mostrava o quê? Que a gente tinha um interesse sobre aquilo e, naquele momento, o valor era uma informação importante para a sua tomada de decisão. Agora, existem formas dentro do atendimento de contornar essa linha sobre os valores e gerar valor para o cliente a ponto de que ele entenda que nós somos a melhor solução de investimento, apesar de não ser a mais barata. Tá? Então, como a Kelly colocou ali no final, Kelly não, perdão, Flávio, como ela colocou no final, às vezes eles optam pelo mais barato.
Então, é uma linha da gente poder observar, até mesmo de acordo com o seu público ideal, tá? Então, se não for o seu perfil de cliente, e ele buscar um atendimento que seja mais barato, que seja, que tenha um valor de investimento menor, tudo bem. Agora, se você avaliar a conversa do seu atendimento, eu acho muito provável que a gente ainda não tenha conseguido demonstrar de fato, ou gerar valor para esse cliente, a ponto dele entender o seguinte: quando se trata de saúde, as pessoas buscam aquilo que é mais barato, ou realmente aquilo que vai entregar um melhor resultado. Então, são perguntas para a gente confrontar os clientes ali e gerar uma interação ainda maior, tá? Acho que devo mostrar o valor e levar para a avaliação, onde irá mostrar o valor. Ele pode se transformar em qualificado caso o secretário interaja. Exatamente isso, Flávia. Pensa o seguinte: você quer saber valores sobre um procedimento. Ou seja, eu entendo que essa questão de valores para você é importante, tá, Flávia? E antes eu preciso te fazer 3 perguntas para conhecer um pouco mais sobre você e exatamente os desafios que você enfrenta hoje. Então, há quanto tempo você sofre com essa dor ou com esse incômodo? X. O que você já tentou para resolver isso antes? Y. Tá. E quando foi a sua última visita ao dentista? Esses 3 elementos já colocam a gente numa posição muito mais estratégica sobre o nível de consciência desse cliente. Ou seja, é uma pessoa que já tem um incômodo há muito tempo, que ela não tentou nada para resolver e ela está 2 anos sem ir ao dentista. De forma natural, o valor do tratamento é o que menos importa agora. O mais importante é você passar por uma consulta de avaliação quanto antes com a doutora Flávia, e dentro dessa consulta você pode ficar tranquilo que ela vai te apresentar o melhor plano de tratamento. Se ele ainda insiste em saber as condições de pagamento, valores e tudo mais, a gente pode ter uma média, uma estimativa. Mas pelo fato, novamente, dele estar há 2 anos sem ir ao dentista, dele nunca ter procurado nada para resolver esse problema, não existe uma tabela FIP específica. Você vai investir X para ter essa solução. Percebe como a gente contornou a narrativa do cliente usando tudo que ele deu de informação? Então, você automaticamente tira ele do ponto A para o ponto B, eleva o nível de consciência só com as informações que ele já te deu. Mas se ficar numa questão onde o cliente quer saber valores, aí a gente não passa valores, o cliente quer saber valores, a gente não passa valores, ninguém vai para lugar nenhum. O comercial não tem um agendamento e o cliente não tem a solução. Aí, automaticamente, a gente sabe que hoje a concorrência, né, o mercado odontológico, tem pessoas que se posicionam de forma diferente, tem pessoas que se posicionam como o mais barato do mercado, e eles usam isso de maneira a captar esses clientes que estão em busca disso, e tudo bem, se está funcionando, se está dando certo, se está gerando resultado, se está gerando transformação para a vida do cliente, ótimo. Mas a gente sabe que cada empresa age de forma diferente. Fez sentido isso daqui para você, Flávia? Imagina aqui para os outros também. Beleza. Eu vou ficar olhando o chat aqui caso tenha alguma interação, tá? Então, deixa eu voltar. Etapa número 3, atendimento, primeira avaliação. Então, se a jornada de encantamento começa no WhatsApp, existe uma passagem de bastão entre o comercial e o avaliador. Por quê? Todas as informações que eu consigo coletar dentro da triagem são importantes para que o nosso avaliador se prepare para esse atendimento. Pensem o seguinte, tá? Se vocês pegarem agora o sistema de vocês, sistema odontológico, a agenda de pacientes, e olharem quais são os clientes que vêm amanhã, que vêm na terça-feira, quais os horários, quais são as histórias desses clientes, no caso dos clientes novos, tá? Então, quais são os desafios que eles enfrentam, o tipo de incômodo, a expectativa que eles têm sobre o atendimento. Tem diversas perguntas que não foram respondidas. Então, automaticamente, eles serão mais um atendimento que você só vai descobrir durante a conversa, durante a avaliação, todos esses detalhes. Agora, pense ao contrário. Se você já chega amanhã na clínica com um resumo desse cliente novo, seja vindo pelo marketing ou de qualquer outra campanha, informando: olha, esse aqui é um cliente que veio da campanha XPTO, ele tem interesse nisso, ele está há X meses, há X anos com esse problema, ele não visita o profissional, ele não visita o dentista há 2 anos, 3 anos, 1 ano, 6 meses. Ou seja, você já consegue montar uma avaliação completamente diferente do que seria você ter que fazer essas mesmas perguntas, ou, quiçá, tem gente que eu imagino que às vezes nem tem esse tipo de pergunta, mas tem a sua própria anamnese já pronta para poder gerar essa experiência. Então, quando você se antecipa aos atendimentos, essa avaliação, ela tem um atendimento que gera muito mais valor para o cliente e, consequentemente, de acordo com o seu posicionamento e com a sua precificação, justifica o valor do investimento que o cliente vai fazer. Novamente, pensem em vocês como consumidores, quando vocês adquirem algum produto ou serviço de alto valor. Sem dúvida alguma que a experiência que essa empresa promove é diferente do que se você fosse em um genérico, se você fosse em algum que seja parecido, meia boca. Então, eu não posso exigir de um atendimento meia boca uma experiência com excelência. Da mesma forma, se você se posiciona como referência no mercado, se posiciona como uma clínica de alto padrão, se posiciona como uma busca por um cliente de alto ticket, a sua experiência tem que corresponder com isso. Senão, não tem congruência e fica, de fato, uma coisa que na internet, na rede social é uma, na prática é outra, e pode ter certeza que isso tem um impacto negativo muito maior do que você imagina. Beleza? Fez sentido? Todo mundo conseguiu pegar isso daqui? Show. Perfeito. Calma aí que teve mais alguém que não conseguiu acessar o link. Calma aí. Só um minutinho. Uma galera que ainda está dormindo, não é possível. Boa. Então, vamos lá.
Agora deu certo. Prontinho. Ótimo. Quarto ponto dentro da nossa jornada de compra, o upgrade de venda, que é vender mais para quem já está comprando. Então, analisar as oportunidades dentro desse atendimento para que a gente consiga aumentar o ticket médio dentro daquela venda. Então, o principal ambiente para que você possa gerar mais resultado dentro da clínica é o momento que o cliente está sentado na cadeira, está sentado à sua frente, para que ele entenda de forma clara, específica e objetiva todos os benefícios que ele vai ter, mas também aquela questão do contraste negativo, caso ele não dê continuidade, ou que ele já saia dali entendendo que aquele único atendimento que foi realizado hoje, ele não é suficiente para entregar exatamente o resultado que ele está buscando. Agora, quando a gente fala de clínicas multidisciplinares, que tem outras especialidades, vamos fazer uma associação de odontologia, mas também tem harmonização facial, mais uma vez, a gente consegue também gerar desejo, também gerar consciência nesses clientes, para que eles acompanhem a nossa esteira de serviço. Então, agora que esse cliente está com um sorriso bonito, talvez ele não combine mais com essas marcas de expressão, com esse rosto, com essa placidez que se apresenta, com outros incômodos que esse cliente também possa apresentar. Só que muita gente acaba deixando passar essas oportunidades e depois tenta fazer isso pelo WhatsApp, tenta fazer essa venda pelo WhatsApp, ou seja, pegar a lista de clientes e tentar oferecer um novo serviço pelo WhatsApp. Isso precisa ser feito no momento que ele está na clínica. Sem dúvida alguma, a sua taxa de conversão vai ser ainda maior se você conseguir gerar isso, tá? Então, da etapa número 1 até a etapa número 3, a gente está falando aqui de uma dinâmica de um comercial que cuida de quem não é cliente. Da etapa número 4 em diante, a gente está falando de um setor comercial que é responsável por cuidar exatamente do nosso público interno, que é o que a gente chama de comercial 2 na metodologia. É a partir desse momento que a gente consegue observar o que diferencia as clínicas que têm mais resultado das clínicas que acabam tendo um pouco mais de dificuldade com relação a vender para o público interno. Por quê? A próxima etapa, que é a etapa número 5, de fidelização, ela acontece através do recall estratégico. Então, só para eu pegar aqui um gancho e saber em qual nível que a gente está, tá? Para ver se está todo mundo jogando o mesmo jogo. Quantos de vocês já deixam o cliente agendado para um retorno daqui a 6 meses, 3 meses, de acordo com cada especialidade? Então, isso acontece, isso é uma realidade que já acontece na clínica? Esse cliente ele já sai agendado depois da primeira consulta? Sim ou não? Só para eu saber aqui, para a gente alinhar isso. Sim? Felipe, sim, sempre, ok. Isaac, sim, ok, beleza. Agora, dentro desse período de 6 meses, esse paciente recebe algum tipo de contato, relacionamento, aviso, lembrete, dica, em alguma intervenção, ou ele passa esse período somente lá no nosso Clinicorp, somente lá no nosso Simples Dental, e aí depois desses 6 meses que a nossa equipe entra em contato? Ou já planejado para a secretária ligar próximo da data. Então, planejado para a secretária ligar próximo da data. Ok. Essa ligação da secretária, ela é uma ligação de venda ou ela é uma ligação de relacionamento? Vou usar você como exemplo, tá, Flávia? Que você está interagindo mais, então é bom que daqui isso aqui vira até uma mentoria individual para você. Quem interage mais tem mais benefício. Ó, o Isaac não entra em contato no período, ok? É importante também a gente ser sincero com nossos processos, que aí a gente vai identificando o que pode ser melhorado, certo? Ela liga para lembrar que está na data de voltar. Beleza, então é uma ligação de lembrete, mas você entende que é como se fosse uma nova oferta. O que eu quero dizer com isso, tá? É interessante a gente parar para avaliar que o esforço que é feito, se vocês calcularem o CAC, que é o custo por aquisição de cliente, vocês vão entender melhor sobre o que eu estou querendo dizer. O esforço que a gente coloca de tempo, energia e investimento para ter um cliente novo, ele é muito alto. Então não faz sentido a gente deixar a nossa base de contatos parada e fazer pouco disso, de forma que, quando eu digo pouco, tá? Não quero dizer que vocês sejam desleixados com o público de vocês, muito pelo contrário. Quer dizer que essa interação, sendo feita de forma intencional, ela vai ajudar a vender mais para essa própria base e manter a sua taxa de recorrência cada vez mais alta. Clientes felizes indicam, recomendam os nossos serviços e são os nossos melhores criativos de anúncio. Tenho certeza que alguém que já tentou, já pensou sobre, caramba, qual será o criativo, qual será o melhor anúncio, o anúncio que mais converte? O anúncio que mais converte é o seu cliente feliz, tá? Frequentando o ambiente social dele, sendo seu cartão de visita e, sem dúvida alguma, recomendando você tranquilamente, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Essa ligação, quando ela entra para um viés de relacionamento, a gente consegue não só ter uma taxa de atendimento maior, ou seja, retorno sobre esses clientes maior, mas principalmente, voltando lá naquilo que a gente falou sobre posicionamento, sobre experiência, sobre o valor de investimento que o cliente fez, ou seja, não faz sentido eu simplesmente colocar ele de escanteio e imaginar que daqui a 6 meses ele vai voltar só porque a nossa secretária entra em contato para lembrar ele dessa data. Então, essa ligação ela precisa ser uma ligação de quebra de gelo, de relacionamento e um novo diagnóstico. Tá? Partindo do ponto do qual, lembra que a triagem, quando ela é muito bem feita, quando ela envolve mais o cliente, quando ela tem mais elementos, ela ajuda também o avaliador a fechar mais orçamentos? Ok. Todas essas informações do primeiro atendimento, quando são usadas no recall, elas fazem o cliente voltar ao ponto de partida.
Ou seja, eu estou entrando em contato com você, Flávia, porque já fazem alguns meses que você esteve aqui na clínica. Na época eu lembro que você chegou aqui um pouco desanimada ainda, insatisfeita com o seu sorriso, mas depois de ter passado pelo atendimento, quero saber como é que você está se sentindo hoje e o que mudou na sua vida depois que você teve depois que você passou por essa transformação. Ou seja, quando a gente acredita que o que a gente entrega para o nosso cliente é o nosso melhor e que a gente realmente está mudando a vida das pessoas, você pode ter certeza que o feedback que você vai ouvir do outro lado, não vou colocar 100%, porque nem nosso Senhor Jesus Cristo agradou todo mundo, mas grande parte desse feedback, sem dúvida alguma, a maior parte dele vai ser positiva. Então, automaticamente, o ponto de relacionamento envolve como esse cliente chegou, como ele saiu, e nós queremos entender como ele se sente hoje, depois de todo esse período. Agora sim, depois desse feedback positivo, eu posso fazer associação à nova consulta, ou até mesmo para contar uma novidade, porque 6 meses é um tempo considerável, tanto de mudança na vida do cliente, como também de mudança na nossa estrutura como clínica. Você pode ter feito novos investimentos, pode ter ampliado o seu espaço, pode ter ido para uma clínica ainda maior, e o seu cliente dos últimos 6 meses ele não está acompanhando isso. Ou se está acompanhando, pode ser ele pela rede social. Então, essa interação com a base de clientes, inicialmente, quando a gente fala de recall, ela é para gerar ali um quebra-gelo, forçar, na verdade, um relacionamento, estreitar um relacionamento, e para que depois eu já prepare esse cliente para uma nova oferta. Fez sentido isso? Agora, pense o seguinte, tá? Eu vou fazer isso com todos os clientes, acredito que você não tenha tempo, tá? Então, vocês vão ver um pouquinho mais à frente quais são as listas que a gente tem. Então, dentro desse cenário, a gente também tem que refletir. Tudo é legal, tudo é interessante, tudo faz sentido, mas o que cabe dentro da minha estrutura? Ok? Porque senão amanhã a gente está botando a secretária para ligar para todo mundo fazer relacionamento com todo mundo. É importante? Sem dúvida alguma. Porém, a gente tem que medir o valor de cada lista e o valor de cada operação. Senão a gente pode acabar indo para uma linha onde é um operacional muito forte, pelo resultado muito baixo. Então, para esse cenário, é interessante que você avalie o ticket médio desse cliente, ou seja, quanto que ele investiu naquela solução, para que a gente tenha, de fato, uma ação mais assertiva, tá? E planejando esse recall, se você tem outros serviços na sua esteira que aquele cliente possa vir também a fazer parte, né, ou seja, que ele possa vir a adquirir, é interessante também já deixar esses asterísticos. Por exemplo, cliente que tem, dentro da sua clínica multidisciplinar, você tem serviços de estética. Então, o público feminino, no mês de março, além de ter o carnaval, a gente tem o Dia Internacional da Mulher, certo? Então, a gente já pode agora, nesse período de fevereiro, que amanhã já é dia 4, pensar sobre uma campanha interna de retorno das nossas clientes dos últimos 6 meses, que eu posso usar como elemento carnaval, mas também, principalmente, o Dia Internacional da Mulher, que tem um peso ainda maior. E com base nesse retorno, a gente tem alguns benefícios para as nossas clientes, já que você já conhece sobre o serviço de harmonização facial que a gente tem aqui na clínica. Então, é uma ação de relacionamento, conectando numa campanha interna e gerando um gatilho de curiosidade para um serviço que ele ainda não comprou. Beleza? Então, pense o seguinte, tem muito dinheiro dentro do interno. O marketing ele ajuda a colocar pessoas para dentro, mas o que a gente já tem hoje como estrutura, para você que já tem uma clínica há bastante tempo, pode ter certeza que ali tem ouro, tá? Só precisa ser melhor cativado. Então, a etapa número 6, que é garantir o sucesso do cliente, são essas etapas. Essa preocupação de realmente se certificar de que o que a gente fez gerou impacto. Se gera impacto, se gera transformação, se é genuíno, se é verdadeiro, sem dúvida alguma, você vai ter ali o respaldo e retorno desse cliente. E a gente cria um gatilho que a gente chama de legião de fãs. Isso serve para os dois lados, tá? Falem bem ou falem mal, mas se você ataca o presidente da República, hoje, na internet, você vai receber ali, das pessoas que o acompanham, que são seus seguidores, uma chuva de xingamentos na sua rede social. E se você se posiciona do lado contrário, também. Ou seja, o que essas duas forças têm em comum? Elas conseguiram construir uma legião de seguidores, de pessoas fiéis que defendem o nome delas e que elas nem sabem disso. Então, quando o seu cliente está feliz, satisfeito, contente, ele foi transformado, ele vai defender o nome da clínica, ele vai defender o seu nome em outros ambientes que você nem está presente. E automaticamente essas indicações chegam cada vez mais. Isso já acontece para muitas empresas, mas talvez você nunca tenha olhado por essa perspectiva, tá? Então isso é importante. Então isso naturalmente é o que a gente chama da etapa número 7, que é a indicação, o famoso marketing boca a boca, que é criar essa legião de fãs. Agora pensem o seguinte, tá? Deixa eu voltar aqui para a jornada um pouquinho maior. Beleza? Então aqui a gente tem 7 etapas. Quero que vocês entendam agora como uma figura de linguagem, se a gente estivesse direcionando essas 7 etapas como se fosse uma esteira de produção. Então todos os dias chegam pessoas novas no nosso WhatsApp. Parte dessas pessoas novas agendam uma consulta. Parte desses agendamentos comparece à consulta, parte desses comparecimentos se torna cliente, parte desses clientes indicam e retornam, e parte dessas indicações alimentam de novo o nosso fluxo. Ou seja, é uma jornada infinita. O atendimento odontológico é infinito. Ok? Agora, analisando 7 passos do que a gente conversou, da sua jornada de compra, isso é uma reflexão que você tem que fazer, anota no seu papelzinho, abre um bloco de notas e avalia hoje, no seu cenário, qual é a etapa que você está tendo a maior taxa de evasão. Ou seja, os clientes chegam na etapa número 1 e não avançam pelo agendamento, então o problema está na entrada e o gargalo está sendo na conexão desse atendimento.
Você faz muitos agendamentos, mas poucas pessoas chegam até a clínica, então seu gargalo está no comparecimento. Então é interessante que a gente avalie quais são os nossos processos de engajamento do cliente, de aquecimento do cliente, para que ele chegue até a clínica. Agora, se você tem muitos comparecimentos e sua taxa de conversão está abaixo de 30%, isso eu falo de vendas novas, tá, pessoal? Abaixo de 30%, então a gente precisa acompanhar o que está acontecendo nas avaliações, qual tem sido a objeção desses clientes e como a gente melhora essa taxa. Agora, se você tem um público interno extenso e a sua taxa de recorrência é muito baixa, então a gente precisa avaliar que essa lista interna, que deveria ser uma lista quente, hoje ela está fria. E se ela está fria é por falta de relacionamento. Então eu preciso fazer mais relacionamento com o meu público interno para ativar minha base, aumentar minha recorrência, automaticamente eu aumento a minha indicação. E se a gente parar para observar aqui pela jornada, a indicação sai do ponto número 7 e vai para o ponto número 3, porque um indicado e um lead do marketing, todos vão concordar que o indicado, a tendência dele se tornar um cliente é muito maior. Conseguiram pegar essa parte aqui? Isso é importante, tá? Isso aqui muda jogo. Das etapas do seu funil de atendimento, das etapas da sua jornada de compra, qual é que vocês avaliam que hoje precisa de mais atenção? Etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7? Com base nesse conteúdo que nós conversamos agora. Deixa eu ver aqui pelo chat. Flávio colocou etapa número 6, 6 relacionamento. Ok. Só a Flávia conseguiu identificar o ponto de gargalo da jornada dela? Gustavo, 3. Isaac, 2, 5, 6. Pode ser mais de uma etapa, tá, pessoal? Isso é importante. Isaac colocou aqui, ó, 2, 5, 6 e 7. Perfeito. Gustavo, 3. Então, agora que vocês já sabem, vamos procurar ajustar isso, tá? E contem com a nossa ajuda. Durante o período do treinamento, pode chamar nosso suporte, que a gente ajuda vocês a desenvolver isso. Só que, naturalmente, a gente só vai precisar entender um pouquinho mais do seu modelo de negócio, tá? Para dar um direcionamento mais assertivo. Então, entendemos, de fato, o que é a jornada de compra do cliente. Beleza. Agora que vocês entenderam que cada uma dessas etapas, o que elas proporcionam, né, com relação ao resultado, é importante que a gente avalie agora um outro cenário. Ou seja, se eu perco, né? Ou seja, se existe uma taxa de perda em cada uma dessas etapas, o que isso me traz de reflexão? A construção de listas. Então, por exemplo, se as pessoas chegam na fase de agendamento e não comparecem, elas são uma lista de potenciais clientes que marcaram e não compareceram. Se você tem pessoas, se o seu gargalo principal é na etapa número 4 e essa taxa de conversão está baixa, isso significa que você tem muitos orçamentos em aberto. Então, isso também é uma outra lista. Então, todo consultório clínica tem o que a gente chama de lista de 9 públicos. Então, o que isso significa na prática, tá? Vamos lá. Aqui a gente consegue analisar tanto da lista que tem maior potencial para a lista que tem o menor potencial. Quando a gente fala menor potencial, quer dizer que ela é uma lista fria, quer dizer que a gente vai precisar suar um pouquinho mais a nossa camisa, quer dizer que a gente vai precisar fazer movimentos que tem que exigem um pouco mais de volume, um pouco mais de tração por parte do nosso setor comercial, tá? Então, analisando tanto da ponta da esquerda para a direita, a gente consegue ver também que dentro de cada uma dessas listas a gente tem um CAC menor e uma margem de lucro maior, dependendo de cada estágio que elas se apresentem. Ou seja, o que seria uma lista quente na prática? Se a gente já concordou que vender mais para quem já comprou, vender mais para quem já faz parte da nossa base, é um ponto que a gente tem de benefício, então, prontuário de recorrência, os clientes que já passaram por mais de 1, 2, 3 atendimentos na clínica, eles seriam uma lista mais quente, porque são pessoas que já passaram por todas as etapas do seu funil de vendas e já são consolidadas. Ok? A lista número 2 seria o prontuário de primeira compra. Pessoas que estão agora nesse processo de validação. Então, eles só passaram pelo primeiro atendimento. Só fizeram o primeiro pagamento na clínica. A lista número 3, de lista de não prontuários, são os clientes que agendaram uma consulta, mas não compareceram. A lista número 4, que é o quase cliente, são os pacientes que fizeram uma consulta, geraram um orçamento, mas não se tornaram clientes da clínica ainda. A lista número 5 são os indicados, como o próprio nome já diz. A lista número 6, a partir da lista número 6, a coisa começa a esfriar um pouquinho mais. Que aqui são os leads, que são oriundos de tráfego pago, ou pessoas que estão iniciando uma conversa agora. 7, a nossa lista de seguidores, ou seja, se você tem um perfil profissional nas redes sociais, e pessoas acompanham você, e tudo que você coloca lá é sobre o seu modelo de negócio, sobre os atendimentos, sobre a transformação que você gera, e tem pessoas que acompanham isso, pode ter certeza que eles são clientes em potencial. Talvez não estejam no momento de comprar nesse exato tempo. Talvez não estejam no momento de compra, mas são clientes em potencial, tá? Inclusive, eu vou até sinalizar aqui o que pode ser usado como uma lista de seguidores. O ex-cliente é aquele paciente que já se passaram 18 meses e ele não voltou mais para a clínica. Então, automaticamente, esse relacionamento esfriou. E o anônimo é quem está conhecendo a clínica agora, está tendo o primeiro contato.
Então, o que é importante a gente avaliar? Passamos pela jornada de compra, entendemos que eu tenho uma lista de 9 públicos, eu tenho 9 públicos diferentes no meu consultório. Isso serve para qualquer empresa, para qualquer modelo, para qualquer consultório clínico, sim? Agora, o que vai determinar o sucesso dessa operação de caixa rápido? O volume que você tem dentro de cada lista. Ok? Então, qual é o seu volume de prontuários de recorrência? Fazendo uma projeção do seu mês de fevereiro, e é uma análise do seu Clinicorp dos últimos 6 meses, quantos pacientes devem retornar? Estão previstos para retorno no mês de fevereiro? E sabendo esse número de pacientes, qual é o ticket médio desse retorno? Multiplicando esse ticket médio pelo volume de pacientes, o que essa lista representa para você hoje, de acordo com a sua meta de faturamento? Então, ontem alguém perguntou sobre como criar metas ou como identificar, né, essa questão de previsibilidade sobre o retorno dos clientes, das ações comerciais. Então, isso que a gente está fazendo agora é exatamente esse planejamento. Se você para olhar no seu sistema, faz o levantamento, você identifica que você tem X clientes, que o retorno desses clientes lhe traria um resultado de X mil reais. É uma lista que ela tem prioridade 1, ou ela tem prioridade, ou ela está numa última prioridade da sua empresa, do seu comercial. Então, automaticamente, o volume que a gente tem em cada etapa vai impactar nisso. Outro exemplo, os orçamentos que foram gerados no mês de janeiro e que não converteram. O quanto que isso representa para a clínica hoje? Então, quanto mais tempo passa, essa lista ela vai esfriando. Então, se a gente fizer uma análise em cima disso, eu tenho quanto de orçamento para recuperar e qual a estratégia que eu posso usar dentro dessa recuperação. Aí a gente pode entrar com questões que são específicas para cada modelo de negócio, tá? Mas o mais interessante seria primeiro avaliar qual é a objeção real do cliente. Porque vou pensar, preciso falar com a minha esposa, com o meu marido, são objeções onde o cliente sai pela tangente, ele ainda não deu a objeção dele real. Ah, o financeiro é uma objeção real. Ok, se a gente melhorar o financeiro, esse cliente fecha? Então, será que é realmente o financeiro? Será que não é medo? Então, nem sempre é a objeção que o cliente coloca, é a objeção real. Talvez seja a objeção somente para ele sair daquele ambiente e poder analisar a proposta com outros olhos, tá? De uma outra maneira. Então, observando esse ponto agora, a gente já entra no mês de fevereiro com uma pegada e com uma atmosfera completamente diferente. Opa, então a minha meta, X mil reais. Ok, eu vou extrair, eu tenho de oportunidades, então, na lista de recorrência, X, na lista de primeira compra, Y, na lista de prontuários em aberto, Z, e aí você vai montando o que você tem de oportunidade, que você vai analisar que vai dar ali pelo menos 3 a 5 vezes muito mais em oportunidade daquilo que você tem como meta de faturamento, vamos assim dizer, como objetivo daquele mês. E o seu resultado, ele já é composto por essa lista de 9 públicos, mas talvez você não tivesse essa percepção clara como a gente está mostrando agora. Conseguiram pegar isso? Ou seja, o nosso faturamento ele já é dividido pela lista de 9 públicos. Isso já acontece. Mas se você não tem essa lista bem definida e segmentada, falta um pouco dessa clareza de onde eu vou tirar mais resultado. Então, vão ter meses que a gente vai gerar resultado do marketing, ou seja, quanto que o marketing impacta no seu faturamento? 10%, 20%, 30%, 5%? O quanto que a lista interna impacta no seu faturamento? 50%, 60%, 70%? Quantas indicações representam no seu faturamento mensal? Porque não são todos os meses que a gente tem indicações a todo vapor. Então, isso muda exatamente a estratégia que a gente vai seguir, mas todas elas vão estar conectadas com a nossa meta e com o nosso objetivo principal. Beleza? Deixa eu só ver se a galera está conseguindo acompanhar isso. Deixa eu vir aqui pelo chat, que eu não estava vendo vocês. Ok? Ok, show de bola. Agora tem um ponto importante para a gente poder avaliar, tá? Então, sabendo agora que eu tenho uma jornada de compra, que eu tenho a lista de 9 públicos, eu preciso entender também como que eu vou me relacionar e como que eu vou abordar essa galera. Ou seja, eu não posso usar a mesma abordagem para toda a lista, porque automaticamente, se o princípio da venda é conexão, a conexão que eu gero na lista número 1, que é a lista de prontuário de recorrência, ela é porque eu tenho o histórico desse cliente. Então, ela não vai ser a mesma que eu vou gerar no público 9, que é o público anônimo, porque eu não tenho nenhum dado desse cliente. Então, a gente precisa observar, dentro da temperatura, o que a gente chama de régua de comunicação. Pensem no seguinte, tá? E isso daqui também muda jogo. Se a gente tem a segmentação de lista feita com base em temperaturas, eu consigo observar que a lista fria, ela geralmente vai ser a maior lista que a gente tem no nosso banco de dados. Por quê? Porque, principalmente para quem faz tráfego pago, talvez você tenha um volume de entrada de lead muito alto e a interação deles não é 100%. Então, você vai construindo isso todos os meses, vai empilhando ali leads dentro do seu WhatsApp. Então, a gente ficou numa lista fria. E essa lista fria, é interessante que ela seja abordada a cada 30 dias. Até porque tem pouca interação. Então, se você fica todos os dias mandando mensagem, mandando as mesmas mensagens, com o mesmo objetivo, oi, vamos agendar, oi, que falta para você agendar, oi, essa semana já está começando, vamos agendar, você gera uma expectativa negativa, você gera uma experiência negativa para o cliente e acaba tendo seu número até bloqueado, muitas das vezes denunciado, pode até perder o seu WhatsApp. Então, as inserções numa lista fria, elas são feitas a cada 30 dias. Agora, de maneira aleatória, muito pelo contrário. Então, o objetivo de fazer uma inserção numa lista fria é como se você realmente estivesse fazendo uma ativação para gerar um retorno.
sabendo que esse retorno ele não vai ser o retorno da vida, afinal de contas é uma lista fria, mas ela sempre traz um retorno. Então essa mudança nas abordagens mensais, elas envolvem, pode ser uma campanha interna, uma nova oportunidade, pode ser também algo direcionado para aquele tipo de especialidade, conectando com uma prova social, com uma transformação que foi gerada na sua clínica, ou seja, ou até mesmo se aquele cliente já resolveu aquele problema, ou se ele ainda tem interesse em dar continuidade, e principalmente sobre benefícios e consequências de não avançar. Então, é o que a gente chama dentro do comercial de perguntas de neuromarketing, né, do spin selling, que é você praticamente fazer uma conexão com o cliente para que ele entenda tudo o que está acontecendo, tudo que está em jogo dentro desse atendimento. A lista morna são pessoas que estão interagindo, mas elas ainda têm baixo nível de consciência a ponto de fazer um agendamento ou um fechamento. Então, são pessoas que a gente precisa nutrir. E qual o tipo de conteúdo que eu utilizo para nutrir, então, uma lista? Então, você pode ter questões sobre mitos e verdades, pode ter questões sobre curiosidades, pode ter questões sobre até mesmo provas sociais de pessoas que tinham o mesmo receio, ou tinham o mesmo desafio, ou que demonstraram, talvez, ali a mesma preocupação e a mesma dor. Usar isso para poder se conectar e mostrar que, olha, tá vendo o caso desse cliente, assim como você tinha o medo dele, tinha o receio dele, também enfrentava o mesmo desafio, também passava por uma situação conturbada, mas ao chegar até aqui a clínica, fazer sua avaliação, ela entendeu o que era melhor para aquele momento, e sem dúvida alguma nós conseguimos gerar isso para você também. Então é fazer mais associações, é realmente nutrir, ficar regando ali essa lista morna, mas sem gerar também sem sufocar esse cliente. Ou seja, é uma operação presença, mas de forma intencional, tá? Então, isso é feito ali durante a semana, com intervalos de 7, 10 a 15 dias. A lista quente são as pessoas já decididas. Então, elas já estão dentro do nosso funil, acompanhando cada uma das etapas. Porém, está solto esse fechamento, está solto esse agendamento. Então, essa interação, eu não posso esperar, eu não posso dar um período de 15 dias para que senão eu vou esfriar esse contato. Então, ela é all-time, ela é de acordo com a interação e sempre fechando com perguntas para que a gente gere acordos verbais. Ou seja, se vocês analisarem, a todo momento eu volto aqui e pergunto, fez sentido para você? Está fazendo sentido para o seu momento? Está conseguindo acompanhar? Por quê? Quem coloca sim, eu sei que está conectado comigo. Quem não coloca nada, eu não consigo ter essa verificação. Então, automaticamente, eu tenho que ficar fazendo tudo a todo momento, acordos verbais para poder avançar o slide e conseguir nivelar todos vocês dentro do que a gente está conversando, dentro do nosso tema. Beleza? Então, a temperatura das listas, ela é importante, senão o nosso comercial ele vai sair fazendo ações aleatórias, ou seja, atirando, ligando, mandando mensagem para todos os clientes da lista, usando a mesma abordagem, usando o mesmo estímulo, e as chances disso ser positivo, tá? Elas são menores, ok? Então, o que destaca um comercial que gera resultado é saber a personalização, saber o timing do personalizado. Então, a lista frio, não consigo personalizar muito, porque eu tenho pouca interação. O humor, eu tenho detalhes e dados desse cliente. E o quente, ele está no all time, está trocando com você, então não pode perder o feeling, né, desse fechamento, senão a gente acaba criando oportunidades e dando um looping eterno dentro desse atendimento. Beleza? Deixa eu só ver aqui no chat se está tudo certo. Vamos lá. Sim. Depois de quanto tempo... isso aqui é interessante, ó. Depois de quanto tempo devemos parar de mandar mensagens para os pacientes da lista fria? Muito boa sua pergunta, tá, Flávio? Tenho certeza que é dúvida de mais pessoas. A resposta é nunca. Esse cliente ele só sai da sua lista se ele realmente mencionar, olha, eu não tenho interesse, eu já iniciei o atendimento em outra clínica, eu não quero que me mandem mais mensagem. Aí sim, você faz lá a remoção dele da nossa lista de contato. Agora, enquanto ele permanecer ali em inércia, todos os meses ele vai estar recebendo um estímulo. Mas não é sempre a mesma cópia, não é sempre a mesma abordagem, tá? Por isso que você tem que variar essa sequência de abordagem, senão, sem dúvida alguma, essa taxa de pessoas, né, dando feedback negativo, ela vai ser muito maior. Mas enquanto ele não disser que não quer mais, ele vai ficar recebendo abordagens nossas sim, com estímulos diferentes e pode ter certeza que em algum momento ele vai vir, tá? Tenho certeza que alguém aqui já teve uma conversão de mais de 6 meses, de mais de um ano, que o cliente ficou ali no estágio e aí ele viu uma oportunidade e veio. Isso já aconteceu com alguém? Pode ser uma orientação perguntar se tem alguma dúvida. Não, pensa o seguinte, tá? Sempre que você pergunta se o cliente tem alguma dúvida, você é quem está plantando a dúvida. Quando você entra pela linha do benefício, pensa o seguinte, o cliente entra em contato... vamos lá, Flávia, aproveitar que você está interagindo bastante. Você recebe mais contatos de qual especialidade? O que as pessoas mais procuram você? Pediatra. Pediatra, ROF, beleza. Então, quando a gente fala de pediatria, a conexão ela é voltada para a criança. Porque se você sabe o nome, se você sabe a idade, são elementos importantes para você trabalhar. Se essas pessoas estão numa lista fria de pediatria, a abordagem ela envolve muito mais sobre os benefícios. Vou dar um exemplo, tá? Quais são os principais benefícios de levar o seu filho ao dentista nos primeiros 3 anos de idade?
Então, são tipos de conteúdo que você pode usar para uma lista fria. Mas, além de usar os benefícios, você também pode usar as consequências de não levar, para você gerar ali um gatilho de urgência naquela mãe ou naquele pai, ok? Com relação à harmonização facial, você pode pegar a especialidade e tratar novamente sobre os benefícios, ou seja, vou dar um exemplo, pessoas que têm uma idade um pouco mais avançada e que você utilize protocolos de rejuvenescimento. Então, você pode usar na sua lista fria, sabendo que todas essas mulheres estão dentro desse segmento, você pode usar abordagem do tipo, quanto tempo e dinheiro você tem investido em cremes de anti-idade que não te trazem resultado? E aí você vai usando esse tipo de abordagem para poder gerar uma atração naquela lista de novo, entendeu? Agora, todos os meses você vai falar a mesma coisa? Não. E aí você pode usar casos de transformação que você tem e mostrar para aquela pessoa o tempo que ela está deixando para trás, que ela já poderia ter tido essa transformação também. Mas é como se fosse, de fato, uma operação presença, para você mostrar que sempre está ali, pronta para poder ajudar a resolver o problema que ele tem. E o problema que ele tem, se você tem pouca interação, a gente vai partir do princípio da especialidade. Então, quem busca sobre um atendimento específico de ROF, quais são os desafios que essa pessoa enfrenta. Então, você precisa ter isso já anotado ali. O seu time precisa saber disso. Quem busca sobre Botox, qual o perfil desse cliente, quem busca sobre preenchimento, qual o perfil desse cliente, quem busca sobre a parte de bioestimuladores de colágeno, qual o perfil desse cliente, qual a idade, o que ele enfrenta no dia a dia e por que elas buscam essa solução. Então, vou trabalhar variações em cima disso até essa pessoa me dar atenção de novo. Ok? Tem um tipo de abordagem que a gente já testou, inclusive no nosso funil, tá? Que é bem curto, direto, mas que sempre causa um efeito, que é uma mensagem do tipo, você clicou errado no meu anúncio, ou você realmente tem interesse na transformação XPTO? Porque se a pessoa clicou errado, ela vai dizer, não, eu cliquei errado, então tudo bem, você sai do banco de dados. Então isso gera um movimento, porque a gente às vezes quer ter uma cópia muito grande, quer ter uma cópia ali matadora, e geralmente menos é mais, tá? No comercial. O que significa o perfil do paciente? Boa, vou te dar um exemplo, tá? Vamos lá. Dentro do nosso atendimento. Então, o perfil do nosso cliente, ele é um dentista, dono de consultório clínica, que tem uma média de 2 a 5 funcionários, que fatura entre 50 a 80 mil reais, que tem como principais desafios dificuldade em gerir, dificuldades em treinar a sua equipe e dificuldades na parte de administração, financeiro, marketing e vendas. Ou seja, esse é o perfil do meu cliente ideal. Então, todos esses elementos, quanto mais pessoas eu tiver conectadas com esses elementos, elas são mais parecidas com o meu público, certo? Então, para você que faz ROF e pediatria, então, como que é essa mãe? Quais são os desafios que ela enfrenta? Como que elas chegam até você? Ok? Na parte da ROF, o Botox, então, qual a idade média dessas clientes? Quais são os principais benefícios que esse tratamento vai gerar na vida dessa cliente? Quais são os medos, receios e desafios que elas enfrentam? Então, isso tudo é periférico. Até você chegar no nível de entender o desafio real daquele cliente, você pode usar o periférico para se conectar. Existe uma máxima, entendeu? Então, pessoas que buscam por esse tipo de atendimento, a máxima geralmente tem de ir por esse lado. Certo? Maravilha. Boa. Então, fechamos aqui a parte da régua de comunicação. Beleza. Agora, dentro desse checklist, tá? Para aplicação do caixa rápido, então, eu vou colocar aqui para vocês, isso dividido em 3 semanas, tá? Então, claro, é uma atividade que é importante, mas não é uma atividade simples de ser implementada. Ela vai partir do nível de organização que você tem. Quanto mais seu nível de organização, melhor. Mas a implementação na prática, ela envolve o seguinte, tá? Então, deixa eu só pegar aqui, fazer geral de todo mundo. Vamos lá. Dentro da primeira semana. Então, é importante, se você não é guerreiro se você não é o único responsável pelo seu atendimento, tá? Se você tem uma pessoa para dividir, é importante que esse alinhamento seja feito e a gente passe por primeiro estágio de preparação da lista. Ou seja, a gente precisa identificar o seguinte, o papel do líder, nesse caso, ele é fundamental para que você possa expor o que é a metodologia, o que é a manobra que a gente está fazendo e qual é o nosso objetivo com isso. Então, o caixa rápido ele tem um princípio simples, claro e objetivo. Gerar resultado com aquilo que eu já tenho. É uma manobra de MVP, menor viável processo. Ok? Então, primeiro você reúne seu time, ou reúne a secretária, caso você tenha, para poder explicar os objetivos, benefícios e a responsabilidade de cada setor. Então, a gente distribuir isso é importante. Por exemplo, quais são as listas? A gente já sabe qual é a lista de 9 públicos. O que isso representa? Qual o valor de cada lista? E a gente conseguir distribuir isso dentro do nosso time. Segundo ponto, treinamento e capacitação. Então é importante, caso você ainda não tenha um processo de gestão comercial definido, que essas sessões de treinamento elas sejam utilizando o que você já tem como sistema de CRM, que é o sistema Hora Clínica, onde você faz acompanhamento das avaliações, dos orçamentos e dos agendamentos. Tá? Então seria interessante a gente fazer algumas simulações práticas ali de atendimento e de negociação.
A semana número 2, ela parte da parte de execução. A gente já entra na parte de execução e monitoramento, ou seja, aqui a gente já começa a entrar em contato com os clientes. A gente chama de CRC Lead, tá? A secretária comercial responsável por fazer o contato com os clientes. Então, aqui já seria a abordagem numa lista de leads, pessoas que ainda não são clientes, com o objetivo de agendar consultas e fazer follow, tá? Então, follow nada mais é do que você retornar o contato de uma pessoa que demonstrou interesse, mas ela ainda não se tornou nosso cliente, ok? Então, o papel do avaliador, nesse caso, é realizar as primeiras avaliações, mas principalmente já observando tudo isso que a gente conversou sobre se preparar para o atendimento, entender qual a experiência desse cliente e já entrar pronto com aquilo que você já determina como um plano de tratamento ideal dentro daquela situação. Então, isso vai fazer com que você consiga ter uma apresentação e uma taxa de fechamento maior, ok? Ainda na semana 2, a gente tem os ajustes e feedbacks, ou seja, é importante a gente pegar os relatórios para poder avaliar. Pense o seguinte, eu tenho uma lista fria e com 100 contatos. Eu já abordei 50% da minha lista. Qual foi o resultado que eu tive? Então, isso vai representar se aquela ação deve continuar daquela maneira ou se eu posso variar o estímulo, se eu preciso variar a mensagem, né, a cópia que está sendo utilizada, certo? Então, essas reuniões são importantes para você ouvir. Então, como está sendo a aplicação, qual está sendo o retorno, confrontar isso com os dados e com o relatório, certo? Na etapa número 3, né, que seria a semana número 3, aqui a gente já começa a intensificar as atividades. Então, a gente já tem, pode ser, tá? Se você tem só a CRC Lead, só uma secretária, ela pode dar conta tanto da parte que a gente chama de CRC Lead, como de CRC comercial. E aqui a gente já está intensificando o contato com os clientes que já fizeram a avaliação para que a gente consiga aumentar o número de fechamento desses orçamentos. Então, isso aqui exige uma personalização maior, exige uma pessoa que, de fato, tenha já ali, principalmente, já uma ponte de contato com esse cliente, para conseguir contornar as objeções, mostrar quais são os principais benefícios e voltar, né, retomar uma negociação. Então, não é tão simples assim. E no final, no período final, é a gente consolidar os resultados e preparar a escala dos próximos passos. Ou seja, eu posso replicar a estratégia de caixa rápida todos os meses? Posso. Mas para isso, você vai precisar ter todos os meses organizado a sua lista dentro das temperaturas frio, morno e quente. Então, uma ação que você faz numa lista fria, que gera um novo interessado, e ele passa a ser um atendimento, passa a se tornar um agendamento, se ele não for catalogado, né, se ele não seguir o funil, automaticamente no mês seguinte ele vai estar recebendo a mesma abordagem, ele vai estar recebendo uma nova abordagem de lista fria. Então, o principal fator aqui está na organização. E essa organização ela passa pelo sistema de CRM da clínica, mas também passa pelo próprio WhatsApp. Então, o nosso WhatsApp comercial, ele é fundamental para que a gente consiga ter esse controle de maneira mais objetiva e também assertiva. Se você usa o WhatsApp web comercial, ele já filtra todas as suas etiquetas, você já consegue fazer uma ação exatamente pela temperatura certa. Isso otimiza tempo, ok? E tempo hoje é o nosso principal ativo, então a gente não pode gastar o nosso tempo com ações que não gerem resultado. Então, se eu estou com o objetivo de aplicação do caixa rápido, eu vou ter muito mais tempo de preparação e organização de lista do que automaticamente de execução. Porque a execução, de acordo com o volume, tá? Você vai ter uma meta mínima ali diária, se relacionar com 30, 50, 100 pessoas, se você tem um volume maior, e se a sua equipe ela está disponível para fazer exatamente isso. Se você tem uma secretária aqui, além do atendimento comercial, ela também auxilia você em outros cenários da clínica, aí já não seria interessante, tá? A gente aumentar, colocar uma expectativa e uma carga sobre isso, porque, de fato, ela não vai conseguir dar conta, não vai conseguir fazer com qualidade da forma que precisa. Então, é importante a gente avaliar que tudo é interessante, tudo é importante, tudo faz sentido, mas eu tenho que saber também o que cabe na minha estrutura. Então, se eu tenho uma secretária, eu consigo fazer o caixa rápido? Consegue. Se eu tenho uma CRC Lead, uma CRC comercial e um processo comercial estruturado, mas não tenho essa questão, não tenho essa organização de lista, então, organizou a lista, distribuiu de setores, se consegue aplicar o caixa rápido. André, eu sou sozinho, sou guerreiro, solo. Então, eu estou aqui na fase 1 ali, buscando o meu espaço. Consigo aplicar o caixa rápido? Você vai ter um volume menor de oportunidade. Então, você talvez não tenha uma lista tão extensa assim. E automaticamente o seu desafio vai ser a preparação dessa lista e depois a organização do seu tempo. Por quê? Uma vez que você ativa essa lista, uma vez que você ativa o caixa rápido e você começa a receber mensagens, você tem que dar continuidade. Senão não faz sentido. Você gerou uma levantada de mão, né, que é o retorno de um cliente, e está ocupado em uma avaliação, em um atendimento e não conseguir acompanhar essa galera. Então, tem que separar também, dentro da sua gestão do tempo ali, o período pelo menos ali de 2 horas, para que você possa se dedicar a fazer as atividades, responder aos clientes, gerar o resultado e, mais uma vez, quem está na fase 1 é aquele dentista que cruza e faz o gol de cabeça no final. Beleza? Deixa eu ver aqui pelo chat. Todo mundo conseguiu acompanhar essa parte da aplicação na prática? Certo? Show de bola. Então, vamos lá. Ótimo. Então,
A metrificação, ela é um ponto importante. Por quê? Pense o seguinte, tudo que é multiplicado por certo dá zero. Então, os ajustes iniciais, né, que são de abordagem, de copy, de estímulo que são gerados pelos clientes, eles precisam ser acompanhados em relatórios diários. E esse relatório diário vai me trazer uma clareza sobre, poxa, está funcionando a operação, não está funcionando. Porque se eu estou trabalhando no meu público interno e eu não tenho o acompanhamento de métrica, eu posso queimar a minha melhor lista, que é o meu público interno. Então, eu preciso primeiro fazer as ações de forma gradativa e validando cada uma das abordagens. Separei a minha lista cliente, que são os prontuários de recorrência. Separei esses prontuários pelo ticket, do ticket mais alto para o menor ticket. Estou iniciando a ação de relacionamento. Quantas pessoas eu contactei, qual foi o retorno que eu tive. Se esse retorno é satisfatório, a gente dá continuidade. Se você não teve retorno de nenhum cliente, tem alguma coisa muito errada, porque se o seu cliente, que já comprou de você mais uma vez, não te responde, qual é a garantia que você vai ter quando você chegar lá na última lista, que é uma lista mais fria, que você vai conseguir extrair resultado? Então aqui a gente acende o sinal de alerta, ok? Então aqui o papel do líder, supervisor, é de implementar um sistema de relatório diário e fechamento semanal, que aí eu consigo, de fato, ter previsibilidade daquilo que está funcionando, daquilo que está gerando retorno e aquilo que não está gerando retorno, certo? Então aqui a gente usa alguns modelos, tá? Que vocês podem observar. Por exemplo, para quem faz a parte de tráfego pago, então o nosso relatório ele envolve o total de leads do anúncio, total de leads orgânicos, quantos são desqualificados, se eles são desqualificados, de qual campanha que eles são. Lembrando que o cliente que pergunta valores não é um lead desqualificado, ele tem baixo nível de consciência. Reagendamentos, quantas ações de follow foram realizadas, ou seja, quantas pessoas que já estão no meu funil que eu contactei novamente. Outros, caso você tenha algum tipo de ação específica, panfletagem, alguma outra ação comercial que não esteja acionada aqui, e qual foi o resultado final em agendamento e o total de atendimentos, tá? No segundo, a gente tem o controle da ação. Então, qual foi o cliente que agendou, qual foi a data e qual foi o procedimento. Já foi pago ou não foi pago? Por quê? Porque se eu estou buscando uma ação de caixa rápido, eu preciso mensurar esse resultado, para que no próximo mês eu monte novamente a estratégia, mas agora seguindo uma linha diferente, e assim a cada mês, sem sufocar o meu público interno, fazendo isso de forma leve e principalmente evoluindo as listas. Quem está frio hoje pode se tornar o seu cliente quente de amanhã, e quem é hoje o seu cliente quente, o seu orçamento que está pegando fogo, simplesmente some, para de interagir, não responde nunca mais, ele tem que ser rebaixado para uma lista fria, ok? Dê exemplo de desclassificado, desqualificado. Tá, ó, isso é importante, tá? Um lead desqualificado, para o nosso modelo de negócio, imagina que você está recebendo um anúncio de ROF, ok? A região que você atende é uma região X, e esse cliente ele está muito distante do seu local de atendimento. Então, a estratégia de anúncios, geralmente, ela gira em torno de você atender os clientes mais próximos da clínica que sejam da sua região. Se você está recebendo contatos de pessoas que são de regiões que não tem nada a ver com a sua segmentação, ele seria um lead desqualificado. Outro ponto importante, o seu atendimento ele é particular e você não aceita convênio. Então, se esse lead está buscando um atendimento por convênio, mesmo ele sendo da região e tendo interesse, ele é um lead desqualificado porque nós não atendemos convênio, ok? Seu comercial ele pode tentar converter esse cliente para fazer o atendimento particular, mas a grande probabilidade é que ele esteja buscando uma clínica que aceite o convênio dele. Então, isso seria um lead desqualificado nesse nosso caso aqui, certo? E esse modelo de relatório, vocês podem tirar print da tela, colocar para a própria equipe de vocês já preencher, tá? Só que a gente fez pelo Canva, tem modelos prontos no Canva que já ajudam. André, posso fazer uma pergunta? Ui, claro. Sou eu, Dani. Deixa eu abrir aqui a câmera. Vamos lá. Sou eu. Sabe o que é, André? Você falou aí agora do negócio do convênio, e hoje eu estava do lado da minha secretária e aconteceu justamente isso, que acontece sempre. Mas o paciente ligando, perguntando se atende convênio, né? E eu nunca sei como orientar. Eu tinha falado para ela, falar assim, olha, a gente não atende convênio, mas tem alguns pacientes aqui que têm convênio e vêm aqui para executar os procedimentos não cobertos pelo convênio, sabe? Mas, apesar dessa orientação, na hora elas não falam isso, né? Não sei se é um script muito grande para elas falarem, né? Então, eu queria uma orientação, abrindo parênteses aí, uma orientação, o que responder para o paciente que liga ou que manda uma mensagem de WhatsApp que pergunta se a gente atende convênio, porque aqui, por exemplo, na clínica, nunca atendeu convênio, né? É só paciente particular, e eu fico querendo que elas respondam que não atende, mas de um jeito menos negativo, mais receptivo. O que você sugere que é para a gente poder orientar as secretárias? Tem um ponto importante que o próprio Isaac já comentou aqui, ó, que era o que eu ia falar. Em alguns casos, existe o reembolso do convênio. Isso pode ser uma manobra. Sim. Mas ainda assim, é interessante que o time procure explorar mais do que o cliente está buscando, para que ele entenda quais são os benefícios de um atendimento particular e de um atendimento pelo convênio, onde ele vai estar sempre num estágio muito raso, de acordo com a solução do que ele está buscando.
entendeu? E automaticamente tentar buscar e trazer ele para a clínica. Se você tiver essa opção, que seria o reembolso aqui do cliente do convênio, pode ser um bom ajuste, tá? Mas o cliente ele precisa entender o seguinte, tá? O convênio e o atendimento particular, eles têm diferença de experiência. Sim. E rapidez na entrega do resultado. Sim. Então, mas o que você sugere, então, que a secretária, em vez de falar não atendemos, começar a conversar com o paciente, tipo assim, Exato. você está precisando do quê? Deixa eu te ajudar, alguma coisa assim, nesse sentido? Exato, sim. Porque automaticamente, mesmo que ela não consiga o fechamento na hora ali, a gente, inclusive, é interessante que você capte essa ligação, a origem dela, para saber como é que esse cliente chegou até a clínica. Por quê? Porque aí vamos supor que grande parte dessas ligações venham pelo Google. Você tem que olhar lá na sua ficha se tem alguma coisa especificada sobre convênio ou não. Tem, no nosso WhatsApp comercial já tem que não atende convênio. Então, mas às vezes eles não olham, né? Isso. É por isso que é importante colocar ele já na primeira etapa. Mas tudo bem também. Porque pensa o seguinte, se ele tá em contato com a gente ali, é uma oportunidade. Então, o fato dele estar buscando pelo convênio é só uma etapa que o comercial vai ter que driblar. E aí a gente consegue driblar isso como? Gerando mais conexão, mais empatia, se aprofundando naquilo que ele realmente está buscando. E aí você mostra exatamente qual a diferença de um atendimento particular e um atendimento de convênio. Que, entre aspas, seria uma tiragem de pedido. Se você tem convênio, você vai lá, coloca seus dados e já vão marcar para você. Talvez com um prazo muito longo. O atendimento particular, a gente procura primeiro entender realmente a sua necessidade e o senso de urgência, a taxa de urgência é muito maior para que você já tenha esse benefício. Talvez o valor de investimento, claro, ele seja um pouco maior, mas aqui a gente tem alguns clientes que já passam por esse atendimento e recebem o reembolso do convênio. Entendeu? Certo. Consegue driblar isso. Valeu. Obrigada, viu? Nada. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu tirar. Boa. Experiência, rapidez, qualidade, tá? Isso sem dúvida alguma. Mas pense o seguinte, tá, pessoal? Qualidade, enquanto a qualidade de atendimento for o seu principal diferencial, ainda assim não é um diferencial. Porque o mínimo que o cliente, quando busca pelo atendimento médico, na área da saúde, o mínimo que ele espera é qualidade. O mínimo. Agora, a experiência do ambiente, a infraestrutura, o atendimento totalmente personalizado, o interesse por parte do comercial e se aprofundar naquilo que você está buscando, entender realmente o seu lado, são coisas que outras empresas não conseguem entregar. Por quê? Porque o relógio deles é diferente, é 2.0, é mais rápido, é volume, então não tem como se aprofundar. Isso, naturalmente, tem um ticket menor, então justifica, tá? É só vocês compararem a experiência do McDonald's e a experiência do Madeira. Ok? Então o ticket é totalmente diferente, a experiência também. Mas não quer dizer que uma coisa seja ruim e a outra seja boa. Ambas funcionam de acordo com o seu posicionamento dentro do mercado. E a gente paga o preço pelo nosso posicionamento. Se você se posiciona como uma clínica de alto padrão, não espere que o volume, né, dos seus atendimentos vai ser tão alto por conta disso. E se você se posiciona como uma clínica que atende a parte do público que já tem uma inclinação voltada para essa parte do financeiro, que busca atendimentos mais em conta e recebe convênio, automaticamente a sua precificação, seu ticket alto, ele vai ser diferente de uma clínica que gera uma experiência particular. E tudo bem, tá? Então é importante que a gente entregue, sim, um serviço de um atendimento de excelência para cada um deles. Beleza? Próximo ponto aqui, então, esse aqui são os modelos de relatórios semanais, tá? Então, o relatório semanal tem o total de leads, total de orgânicos, total de desqualificados, para que a gente possa fechar a semana e, principalmente, dar o feedback para cada setor. Feedback do marketing, feedback do comercial, e a gente começar a semana de forma diferente, já com base nessas métricas. Então, a conclusão, tá? A liderança eficaz é crucial dentro do processo de implementação da metodologia Caixa Rápido Superdoutores. Então, o líder supervisor competente, ele não só coordena a equipe, mas garante que os processos sejam seguidos. E também inspira e motiva os seus membros, criando um ambiente de trabalho produtivo e harmonioso. Através de relatórios diários, fechamentos semanais e reuniões de ajuste, o líder supervisor mantém o projeto no caminho certo, garantindo a validação e escala da metodologia em 21 dias. Isso aqui que a gente está conversando pode ser aplicado em 21 dias e você ter um resultado no mês de fevereiro completamente diferente, aproveitando o que você tem de melhor. Então, para quem hoje passa por uma realidade de não ter como fazer altos investimentos em marketing e tem uma demanda absurda reprimida na sua base, a aplicação do Caixa Rápido, sem dúvida alguma, pode ser uma ferramenta ideal para que você possa dar esse respiro, né? E aí sim poder investir, fazer novas aquisições, novos investimentos, certo? Então, vamos lá. Dentro do que a gente conversou no início da live, muito importante que seja só para o final, que os portos sobrevivem, é que a gente comentou sobre uma surpresa, né, que teria durante o atendimento. Então, que surpresa seria essa? Hoje, quando a gente observa, um dos grandes desafios que a gente tem na implementação do Caixa Rápido é com a equipe. E é da equipe seguir processos. Ou seja, você passa uma orientação, faz o treinamento, faz o alinhamento, e aí, a todo momento, essa supervisão ela tem que ser feita para que você entenda se o colaborador está ligando, se ele está mandando aula, se ele está seguindo os scripts. Então, a gestão de pessoas, para algumas empresas, ela também é um grande desafio. Então, eu quero mostrar para vocês, acredito que alguns aqui já conhecem, mas eu vou compartilhar a próxima tela, para que vocês conheçam uma ferramenta de inteligência artificial, que pode ajudar nessa operação do Caixa Rápido. E aqui a gente tem uma garantia.
ela não vai errar nenhum processo e ela vai seguir exatamente o que você determinar, seguindo cada uma das etapas, cadências, scripts, ligando, conversando e principalmente gerando relacionamento com a sua base, tá? Então, vamos lá. Olá, eu sou a Ana, sua secretária inteligente. Trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, de forma totalmente humanizada. Atendo em minutos todos os interessados, faço ligações, escuto áudios e acompanho as dúvidas dos clientes por semanas, sempre com muita organização. Sou capaz de ligar para até 100 pessoas por dia e realizar ações comerciais enquanto você se dedica aos seus pacientes. Aponte a câmera do seu celular para este QR Code e vamos conversar? Então, pessoal, é só apontar a câmera do celular para esse QR Code que está aqui na tela. Vocês vão abrir uma telinha com o botão azul, que é o botão da Agenda e Mais, e vocês conseguem fazer um teste da experiência. Então, vocês conseguem conversar com a Ana agora pelo WhatsApp, ela vai ligar para vocês podem confrontar, tirar dúvida, perguntar sobre o trabalho e ver como que, de fato, esse tipo de atendimento hoje, que já vem sendo implementado em muitas e muitas clínicas, tá? Pode ser também o diferencial na sua operação, principalmente para quem tem uma equipe enxuta, né? Para quem tem ali, ou para quem é sozinho, ou para quem só tem uma secretária. Então, hoje a gente observa que a tecnologia, de fato, ela veio para ficar e esse formato aqui que a gente já vem acompanhando pode ser também um diferencial no seu atendimento. Fechado? Então, vou esperar aqui um minutinho para vocês escanearem o QR Code, depois me dê um feedback pelo nosso WhatsApp, se conseguiram fazer o cadastro. Vai aparecer uma tela com um botão azul, onde você tem que inserir alguns dados, e automaticamente você já recebe uma resposta pelo seu WhatsApp. Ok? Então, quem estiver assistindo pelo celular, tira print, e aí depois pode escanear o QR Code, tá? Beleza? Bom, eu me despeço por aqui. Olá. Amanhã, às 20 horas, nós retornamos com o último dia do nosso Destrave Odonto. Então, amanhã a gente vai entrar num processo que vai ser um conteúdo um pouco mais denso, onde a gente vai abrir, de fato, a caixa preta com detalhes sobre essas clínicas que hoje conseguem atingir um resultado de R$200 mil todos os meses, de forma consistente. O que acontece nos bastidores, o que existe de processo, o que existe de manual, o que é aplicado no dia a dia dessas empresas, para que você consiga extrair ao máximo desse conteúdo também, colocar em prática no seu consultório, na sua clínica. E o melhor, a gente está participando hoje de um treinamento totalmente gratuito e entregando o máximo de valor para que vocês possam sair daqui já implementando e fazendo ajustes na sua operação. Tá certo? Então, pessoal, me despeço por aqui. Muito obrigado por vocês ficarem até o final. Espero que vocês já tenham feito seu cadastro. A Ana vai conversar com vocês, vai interagir. E agora, vocês caíram no nosso funil, então no follow-up eterno com a nossa inteligência artificial. Beleza? Qualquer feedback pode colocar pelo nosso grupo ou até mesmo no meu contato pessoal, que já tenho feito esse relacionamento com vocês. Amanhã, às 8 horas, a gente está de volta. Valeu!